Olá, eu sou Marcelo Campos e está começando agora mais um programa Cidadania. E hoje vamos falar sobre investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Um projeto de lei aprovado pelo Senado pode incrementar significativamente os investimentos em ciência e tecnologia nos próximos anos. Para falar sobre isso, eu recebo agora o senador Isalci Lucas, autor do projeto de lei, e a diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria, Giana Sagazio. Senador e Giana, muito obrigado por aceitarem o convite. Nós que agradecemos, é um prazer estar aqui na TV Senado. Eu também. Eu que agradeço o convite, essa oportunidade de falar de um tema tão importante. Da mesma forma, agradeço a presença dos dois. Bom, primeiro, vou contextualizar a questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, um fundo que foi criado em 1969. De lá para cá, já sofreu algumas modificações legais e também momentos melhores e piores na quantidade de recursos para o financiamento. E agora o senador Isalci Lucas apresentou o projeto de lei número 135, que visa modificar um pouco, incrementando esse fundo de financiamento da ciência e tecnologia do país. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, senador, quais são os principais pontos desse projeto de lei e por que essa modificação agora no FNDCT? Bem, primeiro eu quero dizer que nós temos no Brasil diversos fundos, né? São mais de 200, e temos uma PEC já em votação, extinguindo praticamente todos eles. E nós conseguimos, na PEC encaminhada pelo governo, excepcionar exatamente o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nós, apesar de ter conseguido retirar, salvaguardar o fundo, ele estava sendo praticamente inutilizado, porque o governo, há muitos anos, vem contingenciando, ou seja, apesar de ter o recurso destinado, ele não é utilizado para aquele fim. Ele está sendo utilizado para pagar a dívida, o juro da dívida, e isso é chamado de contingenciamento. É quando você pega o recurso e utiliza para outra forma, para pagar a dívida. Então, o objetivo desse projeto é exatamente proibir que o governo contingencie, ou seja, que o governo utilize esses recursos para outras coisas que não são aquelas destinadas ao desenvolvimento científico e tecnológico. E, ao mesmo tempo, colocamos também, com o apoio, inclusive, aí, da Giana, colaborou muito, a CNI, a MEI, ela também transforma o fundo num fundo financeiro contábil. Hoje, este fundo é apenas contábil, ou seja, se você não investir durante o ano, se não houver o pagamento, o compromisso do fundo durante o ano, ele retorna para o Tesouro. Então, você não pode mais utilizá-lo. Quando você transforma em contábil financeiro, ele fica no fundo. Então, não só o dinheiro fica garantido, inclusive rendendo juros, mas ele pode ser aplicado no ano seguinte ou nos anos seguintes. E o fundo é o principal fundo hoje de investimento em infraestrutura da ciência, tecnologia e inovação. Só que praticamente nesses últimos anos, o ano passado mesmo, praticamente 90%, 85% do fundo é contingenciado. Então, nós fizemos esse projeto para proibir esse tipo de coisa. Aprovamos por 71-1. Então, estamos aguardando agora, está na pauta da Câmara, o requerimento de urgência para ser votado o projeto. E a gente aguarda que seja votado ainda este ano. Já agendei, inclusive, hoje, com o presidente Davi, mas principalmente também com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque tem vários projetos nossos aprovados no Senado, aguardando a votação na Câmara. E este é um compromisso que ele já tinha assumido, né, não só comigo, mas com a Frente Parlamentar mista, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu sou o presidente. Então, eu acredito que a gente vai conseguir mobilizar e pressionar o governo para não obstruir a pauta na Câmara Federal.
Essa questão fiscal, que é o motivo pelo que o governo alega a necessidade de contingenciamento, aí eu vou perguntar para a Diana. A Diana está no setor produtivo e também, assim, além de diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria, a Diana é economista. E aí essa justificativa de aperto fiscal, ela vale como uma justificativa para se contingenciar recursos voltados ao desenvolvimento científico e tecnológico num momento de pandemia como esse que estamos vivendo, que aumenta os gastos do governo e, ao mesmo tempo, já vindo de um momento em que havia uma grave crise fiscal. Eu queria que você respondesse se faz sentido esse contingenciamento nesse momento, em virtude dessas questões que são orçamentárias, e qual é a relação, vou falar aqui em custo-benefício, desses investimentos em ciência e tecnologia para arrecadação, geração de empregos e qualidade de vida. Ok, obrigada, Marcelo. Eu queria, primeiramente, dizer que nós temos tido assim, uma parceria muito grande com a Frente Parlamentar Mista de Ciência e Tecnologia, Pesquisa e Inovação, e nós consideramos esse, hoje, um tema prioritário para o avanço de uma agenda de desenvolvimento e de fortalecimento da indústria no Brasil. Então, com relação à sua pergunta, eu diria o seguinte, quando nós analisamos, estudamos, né, as principais estratégias de desenvolvimento dos países mais avançados, nós encontramos que a inovação, a ciência e a tecnologia são o vetor principal do desenvolvimento. E mesmo nesse período de pandemia, países como os Estados Unidos, os países da União Europeia, Israel, China, eles têm fortalecido as suas políticas de ciência, tecnologia e inovação, também aportando um volume maior de recursos para pesquisa e desenvolvimento, entendendo que essa é a forma, né, de assegurar o desenvolvimento econômico e social do país e o avanço. Bom, no caso do Brasil, como o senador Isalci mencionou, ele que vem liderando esse tema, né, no Congresso Nacional, o Brasil tem diminuído, né, os recursos para a ciência, tecnologia e inovação nos últimos anos, no FNDCT, mas também nos outros orçamentos, né, no orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. No caso das agências, né, de fomento, eu diria do BNDES e da FINEP, a gente tem tido um desembolso muito menor, né, para a inovação. Isso tudo se contrapõe a esse movimento que está existindo no mundo, né, não apenas de reconhecer que esse é o vetor real do desenvolvimento, como, na verdade, a gente tem tido um movimento contrário a isso, né? O que ocorre é que nós sabemos que quanto maior a taxa de investimento de um país, maior será o seu crescimento. Então, sem investimento, isso não pode acontecer. No caso do Brasil, ciência, tecnologia e inovação não são reconhecidos como investimento, eles são reconhecidos como gasto. E, a partir dessa concepção, a gente vê que essa área não tem tido a prioridade necessária para alavancar, então, o nosso desenvolvimento, principalmente da indústria, porque a indústria, na verdade, é o setor da economia que gera o maior número de empregos, o maior número de empregos de qualidade, que mais contribui para a arrecadação de impostos, né? Então, é importante, sim, que a gente converse sobre esse assunto e mais, que a gente avance de fato. O FNDCT é o principal instrumento de fomento à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E, apesar dele estar tendo uma arrecadação maior do que a esperada, né, como mencionou o senador, esse ano a gente está com
aproximadamente 90% desse recurso em reserva de contingência. Então, vamos analisar. Num ano de crise da pandemia, mas que se sobrepõe à crise econômica e social, os países estão investindo na ordem de trilhões de dólares, né, em pesquisa e desenvolvimento, e nós estamos reduzindo os investimentos, né? Esse ano, nós teremos 900 milhões do FNDCT de reais, enquanto o mundo está investindo trilhões. Para o ano que vem, se o PL 135 dos senadores Alcir não for aprovado, nós teremos apenas 500 milhões de reais para irrigar e fazer o desenvolvimento da área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, isso é muito grave, né, do ponto de vista de assegurar um futuro para o nosso país. E eu diria mais, né, quando a gente observa aí a posição do Brasil com relação aos outros países, nós, no caso, a CNI e a MEI, a gente participa do Índice Global de Inovação, que é o principal relatório de inovação no mundo já há 5 anos, e o Brasil caiu 15 posições nesse relatório nos últimos 10 anos. Hoje, nós ocupamos a 62ª posição em 131 países, e isso mostra que essa posição ela não é compatível com o fato do Brasil ser a 9ª economia do mundo. Então, enquanto os outros países mais avançados estão aumentando seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento, tanto o governo quanto o setor privado, no caso do Brasil, nós estamos diminuindo esses recursos. Lembrando que o FNDCT tem uma parcela grande de contribuição do setor empresarial. Então, esse recurso, ele deveria estar sendo usado em todo o desenvolvimento da área de ciência, tecnologia e inovação. Porque da nossa parte, setor empresarial, nós reconhecemos que é importante fomentar a academia, fomentar os institutos de ciência, tecnologia, a inovação. Então, para que a inovação de fato ocorra, todo o sistema de ciência, tecnologia e inovação tem que ser fomentado. E isso não está acontecendo, pelo contrário, nós estamos, eu diria assim, que sufocando, né, o nosso reduzindo, né? Reduzindo os valores. Eu ia até, na preparação dessa entrevista, até me veio a palavra asfixia, né? Porque está tirando os recursos, está tirando os insumos aí necessários para o desenvolvimento científico e tecnológico. Agora, sobre essa questão justamente desse financiamento, inclusive abordando esse aspecto colocado de que os recursos que compõem o fundo hoje, em grande parte, ele já vem de contribuições do setor privado, por exploração de recursos hídricos, da nossa malha rodoviária, de infraestrutura, e que também, né, além da pesquisa em ciência e tecnologia para o setor produtivo, tem toda essa parte da academia, pesquisa básica, enfim, é muito amplo esse rol de investimentos aí. Agora, dentro da proposta, senador, o senhor coloca também um incremento nessas fontes de receita, né? O FNDCT, no seu começo, ele era fomentado pelo orçamento da União. Em 1997, o governo estabeleceu novas fontes de recursos, inclusive desses fundos setoriais, e agora o senhor propõe que o fundo possa também fazer essas aplicações financeiras, investir em empresas inovadoras e, a partir daí, ter retorno. Essa proposta, ela visa também a dar um pouco mais de independência para o fundo, para ele ficar um pouco mais desvinculado do orçamento e ter mais autonomia na sua gestão? É exatamente isso, né? O objetivo de transformar num fundo financeiro é para que ele seja totalmente preservado. Para você ter ideia, nesses últimos 10 anos, se a gente não tivesse contingenciado e tivesse sendo aplicado o fundo, nós teríamos aí mais de 30 bilhões nesse fundo se ele tivesse acumulado, né? Então, o que a gente percebe é que, da forma como está sendo utilizado hoje, ele praticamente não contribui, né, para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. Nós precisamos ainda, na área de ciência e tecnologia, sair da fase do discurso
como a educação também, não é? E para a fase do recurso. Nós conseguimos agora aprovar o Fundeb, que também é um fundo para a educação, é o principal fundo de financiamento da educação. A gente conseguiu ampliar, está faltando votar a regulamentação, cobrei ontem e queremos votar ainda este ano a regulamentação do Fundeb, que é da educação. O FUST, a mesma coisa, que é o Fundo das Telecomunicações, que há mais de 20 anos está sendo contingenciado 100%, e que agora nós aprovamos também para que até 2024 todas as escolas do Brasil, inclusive rurais, vão ter que ter banda larga. Então, era um fundo apenas também contábil, que só servia para pagar a dívida. Então, nós conseguimos avançar no FUST. E agora o FNDCD é o principal, né? A principal fonte de financiamento da ciência, tecnologia e inovação. Eu acredito que a gente vai conseguir, né? A gente precisa popularizar um pouco mais o que é ciência, o que é tecnologia, o que é inovação, para todo mundo ter uma linguagem popular, porque na prática tudo que nós temos hoje, o celular, o computador, a televisão, tudo nasceu de inovação, de pesquisa, de tecnologia, não é? Então, as pessoas precisam entender isso desde na escola, né? Por exemplo, nós estamos aí na pandemia. A vacina, que é a solução, ela vem da pesquisa. Se não houver investimento, a gente vai ficar na dependência sempre dos outros países. O Brasil tem todas as condições, tem excelentes pesquisadores, não é? O que falta é isso, é o governo ter um marco regulatório que, em vez de complicar, facilite, que tenha indução do desenvolvimento através de financiamento, que tenha, porque o FUST, como também o FNDCT, eles vêm exatamente da iniciativa privada, dos impostos. Então, quem paga, quem contribui, por exemplo, o FUST, você vem na conta telefônica, parte da conta tem o percentual que é para o Funtel, para o FUST, né? Então, o FNDCT é a mesma coisa. Então, quem financia tudo isso são as próprias empresas, quem paga imposto. Então, não tem sentido você ter um fundo para ciência e tecnologia e você utilizar este fundo para financiar a dívida, para pagar a dívida. Então, é o que a Jana falou. As pessoas precisam entender que na área de ciência, tecnologia, inovação e educação, isso tem que ser considerado investimento. Não é gasto, não é despesa, é investimento. E na ciência e tecnologia, o retorno é de 1 para 12. Para cada R$1 que você investe, você tem um retorno de 12. Então, a gente tem que aprender a pensar um pouco, não no curto prazo, no imediato. Não é? A gente tem que pensar no futuro. E o futuro começa agora, com o financiamento. Então, esse projeto ele é de suma importância para o país. Né? Nós temos que financiar aí as startups, os nossos jovens que são criativos, né, que precisam realmente de uma educação melhor, uma educação de qualidade, mas ele já tem uma vocação empreendedora. O brasileiro é criativo. O que falta é isso, financiamento. Então, esse dinheiro, além da infraestrutura, ele precisa exatamente fomentar, não é, as startups, a inovação. E inovação não é só produto, é processo. Então, nós temos lá a lei da informática, que foi com muita dificuldade prorrogado agora. Nós temos a lei do bem, né, que nós estamos trabalhando também em conjunto com a MEI, com a CNI, com a ANPEI. Nós temos que aprovar também a lei do bem, que é permitir que as empresas, inclusive as pequenas empresas, possam investir em inovação. Né? Então, tem coisas que as pessoas precisam entender que é muito importante para o país. O Brasil não vai a lugar nenhum sem ciência, tecnologia e inovação. Sem dúvida, essa é uma questão que a gente precisa inserir na nossa cultura. A valorização da ciência, a valorização da tecnologia, até porque não é possível inovar sem investir nessas áreas. Agora, essa a comparação que o senhor fez com o Fundeb, eu acho que é muito bem-vinda. Eu até
por essa questão especialmente de transformar o fundo de contábil para contábil e financeiro, isso pode permitir uma estabilidade maior e uma previsibilidade maior em relação aos recursos que serão investidos em ciência e tecnologia no país. É porque, na prática, nós temos, viu, Marcelo? Nós temos um grande problema no Brasil, que não é só questão financeira, é questão de regularidade. Não adianta também você num ano ter dinheiro, no outro não tem, o outro tem, não tem, porque pesquisa e inovação você não pode começar, parar e daqui a um ano voltar, não existe isso. Então, exatamente. Não só vai contribuir financeiramente, mas vai contribuir com o planejamento, com a regularidade dos recursos, que são fundamentais. Essa descontinuidade é justamente o ponto em que eu ia chegar. Um artigo da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento aborda justamente essa questão. A falta de previsibilidade, como o senhor bem colocou, de planejamento, essa possibilidade de dar uma estabilidade nos investimentos em ciência e tecnologia. Quando não se tem isso, que é o caso que está acontecendo, o nosso FNDCT ele tem altos e baixos, isso inibe, inclusive, os investimentos da iniciativa privada na ciência e tecnologia. Eu queria que a Giana falasse sobre isso do ponto de vista da CNI. Do ponto de vista da CNI, da indústria, é muito importante, sim, que a gente tenha tanto um maior volume de recursos, né, para pesquisa, desenvolvimento e inovação, quanto que esses recursos sejam sustentados ao longo dos anos. Concordo totalmente com o que o senador Isalci falou, né? A pesquisa e desenvolvimento, eles não podem ser interrompidos, e isso gera, inclusive, a possibilidade, que já está acontecendo, né, do que a gente chama de fuga de cérebros, porque as pessoas que fazem as pesquisas, que fazem o desenvolvimento, acabam sendo convidadas para atuar em outros países, em outras organizações, e isso é uma pena para o nosso país, né? Porque a gente poderia estar revertendo todo esse conhecimento aqui dentro. Você mencionou a questão da transformação do fundo em contábil e financeiro. Esse é um ponto muito importante, porque a gente observou uma discussão na época em que o PL tramitou no Senado, existia uma dúvida se isso implicaria, por exemplo, na necessidade de se retirar o FNDCT da FINEP, que é a Secretaria Executiva do Fundo. Não. Aqui na CNI nós estudamos esse assunto profundamente, né? Então, o fato de tornar o fundo contábil em financeiro não tem nada a ver com a questão da FINEP ser a Secretaria Executiva, ele apenas assegura que esses recursos serão utilizados na sua finalidade integralmente. E quando não utilizados no ano, né, da arrecadação, eles poderão sim ser utilizados no ano subsequente. Então, com isso, de fato, nós teríamos um fundo. Eu chamo a atenção que a gente está falando de um fundo que, para o ano que vem, está estimado em 7 bilhões de reais. Então, vamos olhar o que está acontecendo no mundo. O mundo está investindo em patamares muito superiores, né? Os países do OCDE, eles investem acima de 2% do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Tem países como a Coreia do Sul e Israel que estão chegando a 5% do PIB. O último dado disponível do Brasil é de 2017, e lá a gente tinha 1,26% do PIB, o que já está bem distante dos países mais avançados. Mas eu acredito que se a gente tiver o dado atualizado, ele será ainda menor, porque de lá para cá nós reduzimos muito o recurso efetivamente aplicado, né, em pesquisa e desenvolvimento, e os orçamentos, né, do Ministério e também os desembolsos do BNDES e da FINEP. Então, é preciso considerar a localização do Brasil no mundo, de que forma nós estamos nos posicionando para nos tornarmos um país mais competitivo e, assim, gerar qualidade de vida da população. Sem
pesquisa e desenvolvimento, nós não seremos competitivos, né? E os países que ocupam o mercado internacional com um percentual maior são países que estão aportando mais inovação, mais pesquisa e desenvolvimento, não só nos produtos, nos serviços, nos modelos de negócios. Então, eu reafirmo aqui a importância de se investir, ainda que a gente reconheça que é um momento difícil para o país, sem dúvida, a gente está vivendo uma crise fiscal. Mas, se nós não investirmos, nós não vamos poder resolver essa crise, né? E aí se trata do país eleger as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? Onde que nós estamos investindo os recursos, né? Nós fizemos uma pesquisa recentemente, aqui no CNI e na MEI, para avaliar como que as empresas estão sendo impactadas pela pandemia do Covid-19. E era uma amostra representativa de médias e grandes empresas, e um número altíssimo, mais de 70%, informou que tinha sido fortemente impactada, inclusive com paralisação da produção. Mas quando nós perguntamos qual seria a forma delas saírem da crise, 83% das empresas responderam que seria pela inovação. Então, existe um reconhecimento que para a gente sair das crises, né, eu diria, e voltar a crescer, o caminho é inovação. Bom, o tempo da nossa entrevista chegou ao fim. Eu sei que a gente teria muitas outras questões para falar, mas eu convido as pessoas que estão assistindo essa entrevista a pressionarem seus deputados, a pressionarem o parlamento pela aprovação dessa lei. A participação social é muito importante. Então, a comunidade científica, estudantes, empresários, procurem, liguem para os deputados do seu estado, liguem para os senadores, vamos cobrar a aprovação desse projeto de lei do nosso senador Isalci Lucas, o projeto de lei que já foi aprovado pelo Senado. Muito obrigado mais uma vez a participação de vocês na entrevista do Cidadania. Obrigada. E eu agradeço também a você que nos assistiu. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se no canal do YouTube da TV Senado e ative as notificações. Assim você pode acompanhar toda a produção legislativa do nosso país. Obrigado pela participação e até o próximo Cidadania.